Olá pessoal, eu sou Tatiana e nesse vídeo eu vou dar dicas para você que quer construir, mas a verba tá curta. Então calma, não desista da sua construção, é só fazer um bom planejamento dos gastos que vai dar tudo certo. Então já clica em gostei aqui para mim no vídeo, se inscreve no canal, siga o perfil do canal lá no Instagram e continue assistindo o vídeo. A primeira dica é: invista no planejamento. Planejar antes cada detalhe da sua casa é um fator determinante para você economizar e não desperdiçar durante a construção. Vou dar um exemplo aqui da minha própria casa. Minha mãe, quando construiu aqui, foi ela mesma que fez a planta da casa e contratou um engenheiro irresponsável que só assinou a planta, assinou a responsabilidade técnica e não acompanhou a obra durante a execução. Resultado, muita dor de cabeça. O gasto dela foi muito maior que o previsto, muitos cômodos, paredes, elementos estruturais tiveram que ser modificados devido à falta de harmonia, de espaço, de acessibilidade e dimensões erradas. Então, não economize tempo na hora de planejar a sua casa. Até porque, depois que você começa a construção, mudar isso que já está no projeto pode sair muito caro, como o exemplo que eu citei aqui. A segunda dica é o design. Opte por casas com arquiteturas mais retangulares e lineares. Uma casa com mais particularidades arquitetônicas torna um projeto mais complexo e a construção mais cara, tanto em materiais quanto em mão de obra. As casas modernas, lineares e simples estão super em alta e podem abaixar muito os custos de construção. A terceira dica é você optar por casas pré-planejadas e pré-fabricadas. Uma planta pré-planejada pode ser a solução que você precisa para construir com segurança e que caiba no seu orçamento. Muitos construtores têm projetos base para você escolher e poder também modificar alguma coisa que você não queira. Você pode optar também por uma casa pré-fabricada. Hoje em dia é muito comum e isso vai se tornar cada vez mais comum. É só você dar uma pesquisadinha aí, aqui mesmo no YouTube, que você vai ver como é interessante construções pré-fabricadas. Ou você pode interligar módulos pré-fabricados na estrutura que já está pronta. Com essa técnica você ganha tempo e poupa bastante dinheiro. E o melhor, sem deixar de lado a qualidade, pois esse tipo de casa ou módulos são hoje em dia fabricados com um conjunto de regras e padrões que não deixam margem para erros. E podem mesmo ser uma solução melhor do que construir toda a casa da base até o acabamento. Quarta dica: seja o chefe da sua construção. Você mesmo ser o chefe da sua construção pode te ajudar a poupar muito dinheiro. Claro, há sacrifícios que deverão ser feitos, como por exemplo, você vai ter que estar na obra na maior parte do tempo, você vai ter que encomendar o seu próprio material e você estará no comando de todos os subcontratados construindo sua casa. Não é uma tarefa fácil, não mesmo, mas se você tiver tempo e habilidades, isso vai te ajudar a poupar muito dinheiro. Chame parentes e amigos próximos para te ajudar e qualquer dúvida é só perguntar ao seu engenheiro ou arquiteto. Quinta dica: negocie a mão de obra. A mão de obra representa um percentual significativo no orçamento total da sua construção. E, portanto, é muito importante você negociar e avaliar bem a mão de obra que você vai contratar. Neste caso, o ideal é você pegar um orçamento com pelo menos 3 pedreiros e ainda assim tentar negociar o máximo a redução dos custos com eles. Ou a utilização de alguma técnica mais simples que possa baratear o custo e encurtar o tempo de construção. Peça também orçamentos diferentes, ou seja, orçamentos onde o profissional faça tudo e entregue a casa pronta e você vê quanto fica, ou orçamento por etapas. E também tem aquele orçamento por horas, mas esse definitivamente não compensa para o seu bolso.
Geralmente o método que você vai conseguir um melhor preço é fechando o orçamento completo, tá? Do início ao fim da construção. E lembre sempre de incluir nas cláusulas do contrato multas por atraso de entrega na construção, tá? E, gente, mesmo que aparentemente pareça alto o valor de um contrato fechado, ou seja, de fechar a obra completa, pagar por horas possibilita que o prazo seja estendido por muito tempo e qualquer imprevisto resultará em maiores custos. Mas fique atento, nem sempre o mais barato é o melhor. O correto é avaliar preço e qualidade. Por isso, visite algumas obras que o profissional já tenha feito e avalie se realmente compensa. Sexta dica: compra de materiais de construção. Gente, se com a mão de obra é importante reduzir os gastos, com os materiais nem se fala. Afinal de contas, é aqui que você consegue economizar mais. Você deve pesquisar várias lojas, vários fornecedores e, além de tudo, conhecer produtos alternativos que vão baratear mais os custos. Materiais básicos de construção, como por exemplo pedra, areia, cimento, blocos, telhas e outros, é melhor você negociar diretamente com fornecedores ou em lojas pequenas de bairros, enfim. E geralmente materiais de acabamento é melhor em lojas grandes, mas isso não é regra. A regra é pesquise sempre. Comprar também em quantidades maiores pode te dar uma boa economia. E também fica de olho nas promoções. As grandes lojas costumam fazer muitas promoções e nelas você pode aproveitar para economizar bastante também. Mas atenção, não poupe demais também nos materiais. Ou pelo menos cuidado ao poupar dinheiro com os materiais. Porque se você não ficar de olho na qualidade desses materiais, o barato agora poderá sair caro no futuro com manutenção na sua construção. O material certo e de boa qualidade durará por anos e até décadas. Então analise bem isso na hora de comprar, porque a diferença encontrada no preço de alguns produtos não é equivalente à diferença de qualidade. Muitas vezes o que ocorre é você pagar por determinada marca, por nome, né? E não é esse o foco. O foco é preço bom e qualidade. Sétima dica: construa para cima. Essa dica parece meio estranha, mas é muito boa. Um dos maiores custos na compra de uma nova casa é a própria terra e a fundação no qual essa casa irá se apoiar. Então, se você quer uma casa grande, é mais aconselhável você construir ela verticalmente do que horizontalmente. Uma casa de 2 andares vai custar menos do que uma casa térrea com a mesma metragem quadrada, acredite. Isso se deve pelo fato da própria terra e da fundação, que é o que encarece mais a obra. Mas na construção desses 2 andares, considere manter as suas linhas de construção limpas e simples, sem muita geometria, sem muita arquitetura, porque, como eu falei, quanto mais diferente, mais complexo, mais caro. E formas mais tradicionais, mais barato. Oitava dica: faça uma casa sustentável. Olha, os elementos para fazer uma casa sustentável inicialmente irão sair mais caros durante a construção. Mas depois, gente, a diferença de preço que você vai economizar é muito grande. Aquecimento solar, fiação colocada de modo a facilitar o manuseio sem precisar quebrar paredes, materiais sustentáveis, reutilização da água da chuva, enfim, são maneiras maravilhosas de poupar gastos, tanto para você quanto para o meio ambiente também. Então, o mundo agradece. Faça aí uma pesquisa de tudo que é sustentável em uma casa e inclua no seu projeto. Nona dica: faça você mesmo. Especialmente na fase de acabamento, você colocar a mão na massa vai te ajudar a economizar bastante. E tem algumas coisas que não tem necessidade de contratar profissional, pois com uma boa pesquisada e uma boa vontade também, você vai conseguir fazer muitas vezes até melhor, porque você vai fazer com todo o carinho, já que é seu. Aplicar massa corrida nas paredes, a pintura, a impermeabilização, a texturização, a jardinagem, alguns detalhes aí na parte elétrica e hidráulica, vai depender tudo também do seu conhecimento, né?
Mas fica a dica que aqui no próprio YouTube tem muitos vídeos ensinando como assentar uma cerâmica, como pintar uma parede. Tem vídeo de tudo aqui no YouTube para facilitar a nossa vida. E hoje em dia muitos materiais de construção já vêm com um manual explicando como pode ser utilizado e de formas prontas para você poder utilizar. 10ª e última dica, financiamento da construção e o ConstruCard. Então, o financiamento da construção tem sido cada vez mais comum e cada vez mais utilizado, principalmente nessa época do Brasil que está todo mundo apertado. Então, com isso, alguns bancos disponibilizam programas de empréstimos exclusivos para a construção da sua casa, como, por exemplo, o financiamento de construção da Caixa Federal. E uma característica importante é que ao financiar a construção, no caso da Caixa, por exemplo, é que eles pagam por etapas. Então, você precisa ter o dinheiro para pagar a primeira etapa e depois eles te reembolsarem. E assim com a segunda etapa, com a terceira, sempre você paga primeiro, depois eles te reembolsam. E o ConstruCard da Caixa é uma modalidade diferente de financiamento. Ele é um cartão de crédito que pode ser usado para a compra de materiais de construção e o pagamento pode ser feito em até 96 meses. Então é como se fosse um financiamento parcelado, vai ser só da compra de materiais, né? O financiamento que eu citei anteriormente é da construção como um todo. E ele é limitado ao valor que a Caixa liberar para você, então vai depender da renda de cada pessoa. Então essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei para me ajudar, de se inscrever aqui também no canal e de seguir o canal lá no perfil do Instagram, @elanaobra. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo.